Irmãos, neste dia de missões, não podíamos trazer para a nossa reflexão outro assunto que não fosse missões. Missões e a nossa missão como missionários. Uma vez que cada um de nós, no sentido geral do termo, é um missionário. Nos últimos momentos da vida de Jesus aqui no mundo, Jesus podia ter reservado esses últimos instantes para dizer muitas coisas aos discípulos, como nós costumamos a fazer antes das grandes despedidas. Mas Jesus reservou aqueles últimos momentos para dizer aos discípulos aquilo que ele considerou de mais importante. E foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E indo fazei discípulos de todas as nações, e eis que eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Era uma missão. E quando Jesus diz: estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos, ele está a falar não só para aqueles que tinha diante de si, para aquele grupo que estava diante de si, que não ia viver até à consumação dos séculos, mas estava a falar também para nós, dizendo que ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura não era só para aquele grupo, mas era também para todos aqueles que, pela graça de Deus e através dos séculos, ouvissem, conhecessem e recebessem o Senhor Jesus como seu Salvador e se tornassem, portanto, suas testemunhas. Jesus disse estas palavras para discípulos judeus. Se ele estivesse a falar para nós, ele teria dito: ser-me-eis testemunhas, tanto em Lisboa, como em toda a província, em todo o país e até aos confins da terra. Portanto, Jerusalém pode ser a cidade onde nós vivemos. Testemunhas na cidade onde nós vivemos. Entre as pessoas no meio das quais vivemos. Familiares e amigos. Colegas de trabalho, colegas de escola. Conhecidos e desconhecidos. Amigos e até inimigos. Todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E neste todos pecaram, e estão incluídos também os nossos amigos que nos dão a honra da sua visita nesta manhã. Obrigado por terem vindo e estarem connosco. É tempo de acertarmos as nossas contas com Deus, porque, conforme diz a palavra, cada um dará contas de si mesmo a Deus. E conforme disse Jesus, daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Por isso é tempo. E o tempo é agora. Porque a vida vai acabar. A vida que estamos a viver vai acabar. Eu estou a fazer uma pausa para dar tempo a que cada um fique a pensar nisto. A vida aqui vai acabar. E para alguns acaba mais depressa do que aquilo que eles esperam. Para aqueles 6 jovens arrastados por uma onda na praia do Meco, tudo acabou naquela fatídica noite. Todos os planos de vida, o curso, o emprego, a família, o futuro, tudo foi por água abaixo. Aqueles 300 jovens que recentemente entraram naquele ferry-boat na Coreia do Sul, ninguém lhes dissesse que daí a umas horas eles estariam mortos. Os mais novos sempre pensam que para eles ainda é cedo. Mas para os mais novos e também para os mais velhos, eu vou contar uma história.
O campo de um homem rico produzia com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, então farei isto: derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, e direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Quem foi que deu garantias àquele homem que ele ia viver ainda muitos anos para descansar, comer, beber e viver os seus bens? É loucura. Loucura pensarmos que a vida, o presente e o futuro estão nas nossas mãos. Nada do que temos e do que somos é nosso. Tudo pertence a Deus. Jesus disse que tem poder para nos dar a vida e tornar a tomá-la. E contra isso nada podemos fazer senão aceitar. Aceitar e estarmos preparados para essa realidade. Precisamos de pensar nisto. Precisamos de pensar nisto. Levar isto no nosso pensamento para casa. Pensar nisto e falar nisto também às pessoas que não conhecem e que não sabem. Ser-me-eis testemunhas na vossa cidade. Depois em toda a Judeia. As cidades, vilas e aldeias à volta da nossa cidade, onde vivem muitos milhões perecendo sem Cristo. Usando as palavras do profeta Isaías: sentados nas trevas, tão densas são as trevas. No cumprimento do mandamento de Jesus, é nossa missão sermos testemunhas em toda a província onde nós vivemos. Ser-me-eis testemunhas nas cidades, vilas e aldeias da vossa cidade. Depois Samaria. Samaria pode ser o nosso país, onde vivem milhões fanaticamente algemados à idolatria, caminhando cada dia, cada passo para a perdição eterna. Precisamos de falar a esses, alertá-los e mostrar-lhes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Finalmente, ser-me-eis testemunhas até aos confins da terra. O mundo. Como diz palavras do nosso hino, o mundo vasto e imenso, desde um ao outro polo, da China ao Panamá e do africano solo ao Alto Canadá. O mundo, onde nem todos podemos ir pelos nossos próprios meios ou recursos, mas podemos sustentar aqueles que vão com as nossas orações e com as nossas ofertas. É também uma forma de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ninguém fica excluído do plano de Deus para a salvação dos pecadores. Todos nós somos chamados a cumprir este mandamento de Jesus. As próprias criancinhas, elas não estão aqui agora, mas estão aqui os pais e os avós. Falai às vossas crianças, ensinai-as a dar testemunho junto dos seus amigos na escola, a convidá-las para vir à igreja. Talvez, se elas quiserem vir à igreja, os seus pais venham com elas também. Os jovens, falando aos seus colegas no liceu e na faculdade, eu fico impressionado quando passo em frente a uma escola à hora da saída das aulas. Tanto rapaz, tanta menina. E fico a pensar que esta multidão de juventude são um desafio aos jovens crentes, que têm ali à sua volta tantas pessoas a quem falar do Evangelho. Conviveis com eles todos os dias. Estais sentados ao lado deles. Falais de muitas coisas uns com os outros. Falais de Cristo. Estou a apelar aos jovens e estudantes para falar de Cristo aos teus colegas. E os adultos, falar também de Cristo
aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, aos seus amigos. Todos somos chamados a cumprir o mandamento de Jesus. Em 4 palavras, nós podemos resumir a principal missão do crente no mundo: ganhar almas para Cristo. Quando o Senhor chamou Paulo para evangelizar os gentios, digamos que o apóstolo pôs diante de si o mapa do mundo e deixou-se apaixonar pelas populações pagãs da Ásia e da Europa. E então, como ele disse aos gentios, não consultei carne nem sangue. Ele não foi a Tarso perguntar aos seus familiares se achavam bem ele assumir aquela tarefa. E disse também, nem fui a Jerusalém. Não foi aconselhar-se com os seus antigos amigos se devia ou não ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas ele disse, mas parti. E foi preparar-se para a tarefa colossal que tinha assumido. E para ganhar almas, disse ele, fiz-me como judeu para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei para com Deus. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E faço tudo isto por causa do Evangelho. Contudo, disse ele, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim! Ele atravessou mares, ilhas e continentes para cumprir o mandamento de Jesus de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Jesus ordenou aos discípulos e a todos aqueles que lhe sucederam, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Há alguma polémica sobre o posicionamento deste texto nos Evangelhos, mas todos concordam que estas são palavras de Jesus. Este mandamento de Jesus é uma chamada ao evangelismo. A igreja que não evangeliza morre. Não tem alternativa. Algumas ainda estão aí, mas já morreram. E morreram porque lhes faltou a vida que vem de Jesus, enfim, e do envolvimento de cada um de nós na sua obra. Quando vejo fotografias de uma igreja a comemorar 50, 60, 70 anos e com meia dúzia de pessoas no auditório, eu fico aflito, a perguntar como é possível? O que foi que aqueles irmãos fizeram durante estes anos todos? O evangelismo é a alma da igreja. É a solução dos seus problemas, incluindo até problemas financeiros. Os crentes envolvidos na tarefa de ganhar almas para Cristo, onde há esta preocupação, onde há esta paixão, há calor, há vida, há entrega pessoal de cada um ao Senhor e à sua obra. Na igreja de Joanesburgo fizemos uma campanha de evangelismo. A igreja estava sempre em campanha de evangelismo, mas naquele ano fizemos uma coisa diferente. E em que é que consistiu a campanha de evangelismo? Era cada irmão fazer uma lista dos seus familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, não é? E outras pessoas conhecidas, fazer uma lista e propor-se durante aquele ano visitar aquelas pessoas ou convidar aquelas pessoas para vir à sua casa para lhes falar do Evangelho. A conversa já ia planeada. Na igreja tudo tinha sido preparado. Quando vamos fazer evangelismo, devemos saber aquilo que vamos dizer. Porque se não levarmos nada para dizer, vai ser um insucesso. Os irmãos eram preparados na igreja para isso. De modo que, quando chegávamos à casa dessas pessoas, a conversa podia começar por qualquer coisa, futebol, trabalho, etc., mas quando houvesse uma pausa, oferecia-se uma Bíblia com uma dedicatória, começava-se a explicar a razão da nossa visita e a falar de Jesus, do seu Evangelho e da sua salvação e a convidar essas pessoas para vir à igreja. Em Germiston,
Fui à Câmara pedir mapas dos vários bairros da cidade. Nós conhecíamos mal a cidade. Então fomos à Câmara, pedimos mapas, quiseram saber para que era, explicámos, deram-nos mapas. Na igreja pusemos os mapas em cima da mesa de ping-pong, dividimos os bairros em setores, formámos grupos de 3 homens ou senhoras para irmos, e aos sábados de tarde saíamos a visitar aquelas pessoas, a procurá-las. Encontramos em Germiston pessoas que conhecíamos de Lourenço Marques, em Moçambique, e que não sabíamos que elas estavam em Germiston. Um dia batemos à porta de uma casa, apareceu-nos um homem de fato de trabalho, todo sujo, de cimento, de tinta, as mãos também, todas sujas. Tinha sido o dono da escola de condução em Lourenço Marques, onde nós tirámos a carta. Eu convidei o homem para conversarmos sobre o Evangelho. Não posso, que agora estou a pôr azulejos na minha casa de banho, não posso atendê-lo e coisa e tal. E eu sugeri, mas o senhor, podemos conversar enquanto coloco os azulejos na casa de banho e tal. Ele ficou hesitado, também entre. Fomos evangelizar o homem na sua casa de banho. Claro que ele na casa de banho estava a colocar os azulejos na parede, não é? Mas conversámos com ele, falámos, deixámos folhetos, etc. E o trabalho do Senhor em Germiston começou com um culto ao ar livre. Tínhamos um equipamento, que ainda temos, embora agora já não funcione, um gravador de bobinas, que servia de amplificador, tinha colunas, tinha microfone. Então saímos, fomos para um cruzamento, ali pusemos o nosso equipamento e batemos a uma porta a pedir para nos deixar ligar o nosso equipamento para transmitir a mensagem do Senhor. Quem nos abriu a porta foi um nosso vizinho de Lourenço Marques. Morávamos os dois no mesmo prédio, só que eu morava no 5º e ele morava no 4º. Só uma vez eu tinha falado com ele, porque ele era relojoeiro, e eu fui lá entregar-lhe um relógio para ele reparar. Fora disso, nunca mais nos encontramos. Mas ali, sem eu saber, eles estavam ali naquela cidade e disseram-nos logo, pode entrar ali e tal. Ficaram a ouvir a mensagem e os hinos que levávamos gravados, enfim, durante todo aquele tempo. Depois, enquanto outros irmãos iam distribuir folhetos e fazer convites, nós ficámos ali a conversar com aquela família. Aquela família era a família Costa Silva, que nós vimos ali nos nossos slides. Foram os primeiros visitantes, foram os primeiros cedidos, os primeiros batizados, e chegaram a ser membros da nossa igreja. Quando vieram embora, foram para viver na Idanha, foram pertencer à igreja do Cacém, quando o nosso irmão pastor Felizardo era pastor lá. Depois passaram para a igreja de Queluz e finalmente vieram pertencer à nossa igreja. Apanhavam 3 transportes cada vez ao domingo para virem e outros para regressarem a casa. Mas ao domingo de manhã estavam aqui, sempre para a escola dominical. Eram os primeiros a chegar. De modo que este trabalho foi feito no meio de enormes dificuldades. Tudo o que foi feito em Joanesburgo e em Germiston foi feito enquanto eu trabalhava na minha profissão. Eu era torneiro mecânico, uma profissão que exige bastante esforço físico, muita concentração e também algum saber. Durante longos períodos eu trabalhava das 7 da manhã até às 9 da noite, com meia hora para almoçar e às vezes 20 minutos para jantar. E foi nas horas livres, entre aspas, que foi feito o trabalho do Senhor. Muitas das mensagens que eram apresentadas eram preparadas enquanto eu trabalhava. E os apontamentos feitos a lápis no papel das sandes. E como não sobrava tempo para passar esses apontamentos a limpo, muitas vezes eram esses papéis escritos a lápis e sujos que eu levava para o púlpito, porque realmente não havia tempo para fazer mais nada. Não é? Durante os primeiros 3 anos de vida da igreja de Germiston foram realizados 17 batismos, no meio de todas estas dificuldades.
Quem me deu essa informação foi o nosso irmão pastor Sérgio Felizardo, a partir de um jornalzinho, o Batista de Moçambique, que não foi eu que escrevi, foi o pastor Almeida que tinha conhecimento daquilo que se passava lá e publicou essa notícia. Quando regressamos definitivamente a Portugal, 8 anos depois de termos iniciado o trabalho do Senhor em Germiston, ficou a substituir na liderança da igreja o nosso irmão Augusto Sá, que agora pertence à Igreja das Antas, que eu levei ao Evangelho, que se converteu e foi batizado na nossa igreja. Mais tarde, foi também pastor da igreja durante um ano, o nosso irmão pastor Eduardo Melo. Com as alterações políticas no país, as condições de vida e especialmente de segurança degradaram-se, não é? Muitos irmãos tiveram que sair, ou quase a totalidade, e hoje estão dispersos por várias igrejas no nosso país, no Porto, aqui na nossa igreja, na Figueira da Foz, em Mãe Martins, em Setúbal, no Canadá, nos Estados Unidos. E apesar do que aconteceu nas igrejas de Joanesburgo e de Germiston, apesar das alterações que houve ali, essas duas igrejas ainda continuam a dar o seu testemunho, agora através de crentes moçambicanos. Em conclusão, irmãos, ganhar almas para Cristo deve ser a nossa paixão. A nossa missão começa em casa, pela família, particularmente pelos filhos. Como eu já tenho dito, a fé não faz parte do código genético do cristão, mas passa-se dos pais para filhos pelo testemunho, pela comunicação da palavra de Deus, pelo apoio espiritual, especialmente trazendo-os à igreja e ajudando-os a ouvir a palavra do Senhor. Uma pergunta que eu queria deixar com os irmãos, não para responder agora, mas para levarem para casa e pensar: há quantos anos somos crentes e quantas almas levamos a Cristo? Há quantos anos somos crentes? E quantas almas já levamos a Cristo? É tempo de fazermos contas. A nossa missão não é uma missão impossível. Jesus não nos pede impossíveis. A nossa missão é perfeitamente realizável. Apenas exige de nós amor pelos perdidos e a nossa entrega total e incondicional à gloriosa tarefa de ganhar almas para Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, para que a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus nos abençoe.